Começa agora pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí, mais um Câmara Aberta. E estamos em pleno Abril Azul, mês estabelecido pela Organização das Nações Unidas a fim de conscientizar as pessoas sobre o autismo, assim como dar visibilidade ao transtorno do espectro autista, também chamado de TEA. Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma em cada 160 crianças no mundo possuem alguma das formas do TEA. E para saber mais sobre o TEA, é que hoje nós recebemos a Letícia Ferreira, coordenadora terapêutica, e a Letícia Westphal, coordenadora técnica da Associação de Pais e Amigos do Autista, a AMA de Itajaí. Meninas, Letícias, sejam muito bem-vindas aqui ao Câmara Aberta. Obrigada pela oportunidade de falar sobre o tema. É um mês importante para quem trabalha com a causa, sabe? O quanto a gente se debruça em conversar sobre o assunto, então acredito que vai ser um momento bem importante. E há quantos anos, mais ou menos... bom, a AMA está aqui em Itajaí desde 2017, se eu não me engano, né? O Abril Azul, vocês estão trabalhando já desde sempre. Desde sempre. A primeira ação da AMA em 2017 foi pensando na caminhada do autismo, né? Pensando já nesse espaço de divulgação e de conscientização. A primeira ação social pública da AMA está relacionada com esse dia. Então, assim, ambas trabalham com a parte técnica e também com a terapêutica, é isso, né? Isso, Nós ambas são coordenadoras técnicas terapêuticas, né, da associação. E por formação, agora é uma curiosidade minha, por formação você é? Eu sou psicóloga, especialista em desenvolvimento infantil e análise aplicada do comportamento, também agora mestranda em psicologia. E você? Eu sou fonoaudióloga, especialista em primeira infância e mestrando em políticas públicas. Tem umas Letícias aí parecidas, em vários sentidos. Então, só preciso que a gente converse um pouquinho, porque eu acho que o teu dado diz a cada 160 nascimentos, uma pessoa autista. Pelo menos isso era o que estava pela Organização Mundial de Saúde. 160, a cada 160 pessoas, uma seria autista. É muita incidência, né? É que eu tenho uma notícia para te dar. Que em 2023 foi lançado, porque esse índice não é nosso brasileiro, essa prevalência, né? Ela é um referencial mais próximo da realidade, é dos Estados Unidos, de uma central de controle. E o ano passado saiu um novo dado, que é a cada 36 nascimentos, uma pessoa autista. Nossa, é muito maior ainda a incidência. É isso. Mas isso, na opinião de vocês, é porque, se eu não me engano, andaram mudando um pouco as caracterizações e referências. Será que é em virtude disso, talvez? Sim, ao longo dos anos a gente teve uma série de alterações nos critérios diagnósticos, né? Mas essas evoluções, elas foram positivas, né? O diagnóstico ficou com uma qualidade cada vez maior. E a gente também, a literatura, né, vai dizer pra gente que isso se dá também pelos recursos, pelos instrumentos de avaliação, né, estarem mais qualificados. Da mesma forma que a gente tem um aumento em diagnósticos de autismo, a gente tem uma redução de outros, como deficiência intelectual, transtornos de linguagem, de comunicação. Então, o refinamento do diagnóstico está muito maior. Então, assim, bom, como qualquer outro transtorno, e ainda mais um que é tão diferente, tem tantas camadas de diferenciação também, é difícil de fazer esse diagnóstico, mas existe alguma forma de caracterizar melhor o que seria um autista ou alguém que está dentro do transtorno do espectro autista? A melhor forma que a gente observa é pensar nesse diagnóstico com uma equipe multiprofissional, né? Especialmente profissionais que tenham especialidade na área. Eu acho que isso também muda, e se tem um número maior, porque se tem um olhar diferente sobre essas avaliações. Então, assim, a orientação para que seja um diagnóstico qualificado é que seja composto por uma equipe técnica, psicólogos, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais, alguém da área da educação, psicopedagogo, neuropedagogo, um médico, né? Uma bateria de testes bem qualificados. Essa hoje é a melhor maneira de se oferecer um bom diagnóstico. Bom, hoje em dia está mais, digamos assim, ou menos difícil de se fazer esse diagnóstico. Mais fácil acesso, né? Mas ainda por exemplo, assim, o melhor período do desenvolvimento de uma criança, por exemplo, para se detectar, ainda é considerada a idade entre 4 e 5 anos? Ou não? Ou isso também já foi superado? O quanto antes, né? O diagnóstico na primeira infância é o que a gente tem como padrão ouro, né? Assim, de se pensar uma intervenção terapêutica posterior ao diagnóstico. Para que, né, ao longo da vida ela consiga evoluir de uma forma muito melhor de interação, de interação social, né? Isso, precisa cada vez de menos suporte, né? Então, o diagnóstico, o quanto antes, ele é o melhor cenário. Que não, a nossa realidade brasileira ainda é uma realidade que sim vai acontecer em torno, talvez de 2 a 3 anos, a gente já conseguiu talvez melhorar um pouquinho, né? A nossa realidade municipal ainda muitas vezes está relacionada de 4 a 5 anos, ainda que a suspeita seja muito antes, mas aí o acesso aos serviços acabam demorando, né? Então vem um diagnóstico que está acontecendo nessa faixa etária, de 4 a 5 anos, mas a gente sabe que a melhor proposta de avaliação e intervenção é quanto antes melhor. E existe algum sinal de alerta? Quem tem que ficar atento a isso? Como é que se... por exemplo, assim, digamos que haja uma criança na minha família e tal, existe algum fator, algum tipo de comportamento já numa criança tão jovem assim, né, de 3, 4 anos, que você consiga, ou pelo menos desconfiar e daí partir para procurar ver se realmente um TEA ou não? Uhum. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, caracterizado especialmente por prejuízos relacionados à comunicação e aspectos comportamentais. Então, a gente consegue observar, sim, algumas características já na primeira infância. Muitas famílias procuram pelo diagnóstico como, por exemplo, observam comportamentos repetitivos ou um atraso de comunicação. Normalmente, na maioria das vezes, o atraso de comunicação está muito relacionado. É muito importante o monitoramento pediátrico, né? O pediatra ele vai acompanhar se a criança está alcançando os marcos do desenvolvimento. Então, qualquer sinal de alerta é importante iniciar a intervenção. E o diagnóstico, né? A gente costuma falar, não precisa ter medo, né? Às vezes os médicos, cada criança tem seu tempo. Não necessariamente, a gente precisa respeitar alguns marcos, porque quanto antes a gente observar essas dificuldades, a gente consegue trabalhar mais essa criança, pensando até em aspectos de neuroplasticidade. Ela está mais disponível para o aprendizado nessa primeira infância. Então, o que pode mais ser observado? Questões comportamentais, questões de comunicação, muitas crianças pequenas também, alterações no sono, são aspectos bem relevantes, assim, bem importantes. Introdução alimentar também, com bastante dificuldade. Compulsão alimentar? Introdução alimentar. No início, né, ali quando a gente começa os primeiros alimentos mais sólidos, pode apresentar dificuldade. A questão do caminhar, algumas crianças vão andar na ponta dos pés, interesses incomuns, não próprios daquela faixa etária, são coisas que vão nos chamando a atenção. E isso que a Lê falou é muito importante, porque assim, nem sempre a gente vai conseguir esse diagnóstico com 2, com 3 ou com 4, mas todo atraso, ele tem que ser entendido como um sinal de alerta. Não apenas para o TEA, né? Mas na verdade pode, inclusive, às vezes tem algum problema de fala mesmo, sim. Que é alguma coisa orgânica, física, que não necessariamente vai resultar no TEA, né? Isso. E essa questão de que cada criança tem o seu tempo, isso é um mito, né? Que a sociedade comprou essa ideia de que o menino tem a tendência de ser mais preguiçoso, a menina tem outras características. E uma coisa que eu gosto de dizer, que a literatura também diz, que atrasos geram atrasos. Então, se é um bebê que demorou mais para ficar firme, para ficar sentadinho, para engatinhar, para andar, também não está falando, né? Então, nunca um sintoma isolado, uma característica isolada
é uma característica. Agora, um conjunto de características vai te dando alguns sinais de alerta para alguma coisa ou outra. A gente tem muitos mitos relacionados a questões comportamentais, né? Por exemplo, é porque ele fica muito tempo na frente do celular, é muito uso de tela. Da personalidade. É da personalidade, teimoso. ele é mais quietinho mesmo. Então, é importante sempre procurar por um profissional especializado, né? Realizar as consultas, cobrar do pediatra também, né? Para que observe essas questões comportamentais, porque um atraso acumula outros atrasos. Tá, e assim, agora vamos entrar num tema que eu acho bem espinhoso, que é a questão. Existe já na literatura que vocês leem sobre isso, existe então digamos assim, uma tendência, uma prevalência, né, para usar um termo médico, né, uma prevalência maior do TEA de origem genética ou não? Até algum tempo atrás ainda se tinha essa dúvida qual era a causa, porque assim, eu não tenho nenhum histórico na família, por que isso está acontecendo, né? A literatura vem dizer que o TEA ele é multifatorial, mas a causa inicial provavelmente sim, ou na sua maioria está relacionada a uma questão genética dessa herança, né, dos pais, ou não, uma questão genética que iniciou naquela criança e que tem outros fatores que vão vir com uma certa mudança, uma modificação, que é uma estrutura neurológica que é diferente, que vai desenvolver uma questão de comportamento, de comunicação, que é diferente. Por isso que o autismo ele é considerado o transtorno do espectro autista, porque é um conjunto de características, de sintomas, mas que a sua base de origem ela é genética, né? Existem fatores ambientais, muitos deles relacionados à gestação da mãe nesse momento, que pode interferir sim no desenvolvimento deste bebê ainda dentro, né? Em fase de desenvolvimento, fase uterina, né? Ali sim, os fatores ambientais eles podem causar. E quais seriam assim? Existe um determinado número por exemplo, assim, de comportamentos, por exemplo, da mãe que podem influenciar nisso? Sim, são pais mais velhos, tanto o pai quanto a mãe. A questão de uso de algumas medicações, como ácidos valproicos, que está muito relacionada a antidepressivos. Questões emocionais relacionadas a essa fase, né? Mas também em menor escala, mas pode acontecer. E também relacionado a um fator ambiental que é importante a gente relatar, que o único fator ambiental pós-nascimento do bebê, né? É uma internação neonatal. Então, um bebê muito prematuro, uma internação muito prolongada, naquela fase, naquele momento, pode ser uma causa que, assim como para tantas outras condições, né, pode evoluir para outras condições, mas para o TEA também. E existe também, infelizmente, muita lenda e muita informação errada de que fatores externos, por exemplo, que é um absurdo, a gente já tem comprovação de literatura sólida sobre isso. Tem muita gente aí dizendo assim, não, a vacina, não posso vacinar meu filho porque senão ele vai ter autismo. Infelizmente, essa lenda ainda está aí, né? Cabe a nós desmentir isso, né? É que essa cultura médica ela é muito forte, né? Uhum. Isso não foi uma coisa aleatória. Saiu uma pesquisa médica, se não me engano, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, e foi publicado que sim, as vacinas causariam o autismo. Mas depois já saiu uma nota, o artigo não existe mais, já foi retirado. Havia um interesse naquela informação que da vacina, mas o assunto ele continua se propagando de uma maneira que faz com que as pessoas acreditem que seja uma verdade. Se eu não me engano, era um médico que tinha interesse, ele estava desenvolvendo um determinado tipo de vacina e ele quis entrar dizendo assim, essa vacina aqui contra isso. Desse tipo de laboratório vai causar autismo. A minha não, só que daí acabou se disseminando que todas causavam e, na verdade, nenhuma causa, né? Exatamente. Não tem nenhuma pesquisa robusta em relação a isso, né? Sim, não existe um fator determinante, esse é o ponto, né? A vacina não causa autismo, mas o autismo também não é causado por um fator único específico. É multifatorial, então tudo isso que a Lê falou, acumulado,
né, a medicação, mais a idade, mais aspectos relacionados à gestação. É importante falar sobre isso porque lá antigamente, há muito tempo atrás, quando começou-se a falar sobre o autismo, os pesquisadores relacionavam isso à mãe geladeira. Então, a falta de afeto da mãe causava o autismo na criança. Que é outro mito, né? Que é outro mito. Então, ano a ano, ao longo de muitos anos, foram se criando mitos, né? Então, a gente não tem uma única explicação, né? Realmente é multifatorial. E cheio de informação para a gente ter mais aqui. Nosso tempo no primeiro bloco já foi, mas no segundo a gente continua falando sobre coisas importantíssimas relacionadas a transtorno do espectro autista e principalmente vamos dar, né, qualidade de vida para essas pessoas. É só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui com o Câmara Aberta, que hoje entrevista a Letícia Ferreira e a Letícia Westphal, coordenadoras terapêuticas e técnicas da Associação de Amigos e Familiares dos Autistas de Itajaí, a AMA. A gente falava ainda no final do primeiro bloco de que a gente tem uma certa, existem dificuldades, mas existe cada vez mais uma facilidade maior para você ter acesso a diagnóstico. Mas esse acesso aos tratamentos e aos recursos públicos para que todas as crianças que tenham o TEA possam desfrutar como deve ser de um desenvolvimento saudável e que possa ter, na medida do possível, do seu próprio desenvolvimento, um grau de independência maior. Como é que está? Como é que estão as políticas públicas? Falando em termos agora de Brasil e depois a gente fala sobre Itajaí também. Essas perguntas sempre são boas e difíceis ao mesmo tempo, né? Em relação, de um modo geral, a políticas públicas nacionais, a gente sabe, assim, que existem redes para pessoas com deficiência, e isso inclui o TEA, que é relativamente novo, né? Em torno de 2014, 2015, a gente tem uma política nacional, né? Que permite o município fazer essa visualização do espaço e trabalhar de forma diretiva com a necessidade de cada local. Então, por exemplo, a gente tem uma política pública em Itajaí que recebe um recurso federal através da portaria do Viver Sem Limites, que acontece no Ser 2 dentro da Univale, né? Então, eles têm um funcionamento baseado nesse documento, mas eles têm o seu próprio funcionamento baseado dentro das diretrizes, né? E outras coisas que a gente sabe que acontecem em âmbito nacional ainda são políticas, imagina, né? Se no município a gente... Não, eu acho que não muito bem articuladas ou divulgadas, né? Que é uma dificuldade nossa, inclusive, no município, a articulação desses serviços, né? Então, a gente sabe, assim, que tem uma política pública lá no Maranhão que está dando certo, na Bahia que está dando certo, né? Que a gente sabe que assim que está ocupando um espaço importante no cenário nacional quando a gente está falando de TEA. A gente sabe que tem muitos pesquisadores espalhados, em São Paulo também tem, em Minas Gerais também tem. Então, de fato, o acesso ao diagnóstico, ele está mais facilitado. Existem os equipamentos públicos. O problema são as filas de espera, e aí é geral, não é uma condição nossa. Mas quem nos visita e com quem a gente tem acesso, eles se assustam um pouquinho com os nossos números de Santa Catarina, com os nossos números de Itajaí, da quantidade de pessoas autistas, né? Quando a gente fala dos números da AMA, as pessoas ficam
elas perguntam, mas é só Itajaí ou isso é da região, é da Anfre? E a gente fala, não, é só de Itajaí. Mas isso pode ser que esteja relacionado com a quantidade de serviços que disponibilizam o diagnóstico. Então, se eu tenho um município que só tem um único serviço que não é tão qualificado, eu não vou ter tanto diagnóstico. O município de Itajaí tem pelo menos o SER2, que acontece dentro da Univale, o CETEA, que é uma política pública do governo, e a gente tem o Pequeno Anjo agora, especialmente agora com a ampliação, o ambulatório, que também prevê aí diagnóstico de pessoas autistas. Então, a gente facilita o acesso, a gente amplia a caracterização, né, dessas pessoas dentro do município. Mas, por outro lado, como é que está, no caso, que aí impacta diretamente na associação, na AMA, exatamente da oferta desses tratamentos, desse acompanhamento necessário? Acho que uma coisa vai puxando a outra, né? O que eu percebo é que quando a gente cria essas políticas públicas, nem sempre são baseadas numa análise. Muitas vezes são políticas públicas criadas por convicção, né? Pensando nisso, boa parte delas, elas vão acontecendo, pessoas que não conhecem tanto, então acabam criando políticas de diagnóstico. Não entende que a gente precisa de... Mas não necessariamente a continuidade disso. Exatamente. Porque o TEA está relacionado com esses dois aspectos, né? Que às vezes, inicialmente, pensa-se só no diagnóstico, mas a gente... a maior parte ou a melhor parte é a intervenção. E é uma intervenção que ela precisa ser contínua, ela precisa de uma intensidade, ela precisa de uma equipe multiprofissional. Então, as políticas públicas relacionadas à intervenção realmente são poucas, né? Mas poucas aí quando uma coisa... e deficitárias aqui no estado também. E aí, quando uma coisa vai puxando a outra, né, que eu relacionei, assim, a gente tem a AMA hoje como referência de uma política pública municipal, né? Mas aí, a partir dela, a gente tem outras, né? Vem vindo outras instituições que também vão trabalhar direcionado com a intervenção do autismo, como a Lumiar. A gente tem a própria Vovó Biquinha, que não é específico para a TEA, mas que atende o público. CEMESP, então a PAI, com certeza. Então, vai puxando e aí o poder público está entendendo e a gente também vai mostrando essa demanda, né? Olha, a gente precisa de mais espaços de intervenção, porque o que tem não está dando conta. E em termos assim, né? Você falou, precisa de um acompanhamento grande. No caso do conhecimento de vocês, tem muita gente dizendo... né, ou já houve, nos últimos anos principalmente, um crescimento das pessoas achando que tinha que voltar a um tipo de tratamento que era dado anteriormente, que era a questão da fazer um tratamento diferenciado e exclusivo. Especializado. Exclusivistas, deixando a escola tradicional fora disso, né? Tivemos, infelizmente, até um ministro da Educação que falou que atrapalhava o desenvolvimento das demais crianças. E quando a gente sabe, né, pela experiência que já se teve, que faz bem tanto para a criança normal, né, ou para a criança que não tem esse tipo de transtorno, quanto para o próprio TEA. Né? E assim também para o Down, para outros tipos de deficiência também, né? Para outros tipos de deficiente. A opinião de vocês, qual que é? Na experiência, tem que integrar o tratamento especializado com a ida dele à escola tradicional? Eu acredito que foi um avanço a gente regulamentar, né? Existe uma lei que diz, sim, que a pessoa autista ela deve frequentar a escola regular. Mas, e é uma questão nossa do estado de Santa Catarina, existem outros estados que a criança pode ficar só na escola especializada e não frequentar o ensino regular. Então, há uma determinação, há um parecer geral do estado, via Fundação Catarinense de Educação Especial, que tem as suas diretrizes em relação a como regular essa situação, né, da criança incluída, quem deve, né, porque é exceção quem não deve frequentar, mas uma pequena exceção.
Em relação... Sim, porque existem até dentro do próprio TEA graus diferentes, né? Leve, moderado e aquele que é muito grave, que realmente não tem condições de acompanhar. Isso, hoje a gente não caracteriza mais pela quantidade de sintomas que esse sujeito apresenta, essa pessoa, mas sim pela quantidade de suporte que ela precisa para o dia a dia. Então, a gente acaba fazendo uma divisão entre nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte, né? Mas, assim, na lei não tem nada que diga assim, nível 3 não pode, nível 1 não pode, né? Quando a gente pensa do ponto de vista da inclusão para a pessoa incluída, a gente entende que é um ganho, né? Da criança que está frequentando a escola regular, eu acho que é um ganho de ambas as partes. Sim. A preocupação é que a gente chegou até aqui sem preparar todo o equipamento público. Exatamente. Professores. Falta professores qualificados para atender essa demanda também, né? É isso. As demandas muito específicas, no caso. Sim. Acho que você pode falar um pouquinho sobre da qualificação dos professores, né? Sim, a lei vai colocar para a gente que esse professor ele precisa ser qualificado, né, especializado. Então, a qualificação profissional é fundamental. A gente tem inúmeras estratégias baseadas em evidências aplicadas à educação, né, basicamente voltadas à análise aplicada do comportamento, que vão dar instrumentos para esse professor poder trabalhar a inclusão e o desenvolvimento das habilidades também em sala de aula. Isso não tira a importância da estimulação clínica, né, com especialistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, mas é mais do que um tripé, assim, né? A gente precisa trabalhar em conjunto para garantir a inclusão. Então, a inclusão não é uma luta só da educação, é também uma luta da saúde e a gente precisa trabalhar em conjunto para garantir este direito. Falando em questão de inclusão e extensão de direitos, né? Me chamou a atenção até, se eu não me engano, acho que foi o Jornal do Almoço da NSC, não sei se foi na semana passada, mas eles estão desde o início de abril fazendo várias reportagens a respeito, né, dessa questão do transtorno do espectro autista e me chamou a atenção, por exemplo, uma questão que é bem diferente aqui em Itajaí, uma política pública aplicada aqui, que é aplicada de forma diferente em Blumenau. Blumenau, por exemplo, os autistas e seus pais e tal, eles não têm preferência no estacionamento. Eles não podem ocupar as vagas direcionadas para os deficientes físicos. Aqui em Itajaí pode, né? O que vocês, qual foi, você estava me falando até, você disse para mim, antes da gente começar a gravar, e foi difícil conseguir aqui também, não foi? Isso, foi uma conquista, né? Eu acho que esse é o nosso papel também da AMA, né? Mais do que oferecer atendimento, a gente não é só isso, mas também lutar pela garantia dos direitos. O que acontece em relação a essa preferência é que há uma regulamentação nacional de que as vagas preferenciais sejam utilizadas para pessoas que tenham alguma questão locomotora, no aspecto de locomoção mesmo, né? E aí a gente teve várias conversas, Câmara de Vereadores, os vereadores nos ajudaram, com o promotor, com o Duarte, que é do Codetran. Então, a gente conseguiu, né, mostrar, né, o que era um diagnóstico e aonde que interfere, né? Por exemplo, para a criança que ela tem uma certa rigidez do desenvolvimento cognitivo, para ela vai seguir certos padrões, tem às vezes uma necessidade de estacionar próximo, porque ela pode ter uma crise na metade do caminho, às vezes assim, eu preciso estacionar para levar numa clínica, mas eu não tenho uma vaga próxima, né? Então assim, esse deslocamento para criança autista pode ser que em algum momento seja difícil, né? Quantas vezes a gente não saiu... Não é porque ele não tem uma impossibilidade motora, física, visível, isso, motora, que ele não tem a necessidade de ter uma vaga para ali, né? Às vezes, para nós, pessoas típicas, serão só estímulos, né? Mas para uma mãe que estaciona longe do lugar em que ela precisa chegar para um compromisso, tem vários estímulos que podem impedir ela de chegar naquele lugar. Então, realmente, existe, sim, um impacto no direito de ir e vir. Sim. Ele é impedido de se locomover para
por alguma questão que pode acontecer no meio do caminho, uma distração, desejo de entrar em algum lugar, e reduzindo essa quantidade de estímulo e essa mãe tendo mais facilidade de acesso, a gente tem uma melhora no comportamento. E é uma compreensão sobre, E uma né? compreensão. É uma compreensão. Então, assim, na lei diz assim, precisa ter comprometimento de locomoção. E aí a gente teve que explicar esse comprometimento. Eu dei o exemplo de um caso de uma criança que era atendida na AMA e naquele dia um dia a rua foi fechada para colocar uma lombada uma elevação. E aí a mãe teve que deixar o carro longe. Ela conseguiu chegar, mas para ir embora a criança se jogava no chão. E ela não tinha mais força para dar conta da criança. Então, nós tivemos que ajudar, levar ela, né, com a criança até o carro. Então, são coisas que parecem simples, né? Que parecem, para que precisa? Mas quem vive no dia a dia... Quem vive sabe o porquê, né? Exatamente. E é isso que a gente tem que fazer, tem que elucidar para as pessoas, porque às vezes assim, é muito fácil olhar para uma situação, não, aquilo ali é normal, ou então, sai lá, tá fazendo manha. Isso, Ai, como a Não é? preferência numa fila Na de supermercado. Né? Quantas vezes eu já presenciei isso? Realmente ela precisa estar na fila preferencial, porque o atendimento pode ser mais rápido. Enquanto a mãe aguarda por passar as compras no supermercado, a criança pode se distrair e desejar algo que não estava previsto. E aí, quando ela for dizer para a criança que não pode, essa criança pode ter um comportamento inapropriado naquela situação. E vai ser mais difícil manejar, né? Não será como uma criança típica, né? Ela vai precisar de mais suporte, talvez depois, outro dia a gente vem comprar, não é o suficiente, existe uma rigidez cognitiva, né? E talvez para as outras pessoas em volta, é só uma birra, é só uma manha, mas não é bem assim. Por que ela trouxe ele então? Por que ela não veio sozinha? Coisa simples. É muito simples você ter com quem deixar em casa, né? Todo mundo tem, né? Isso a gente está tipo de falando suporte. da criança. Agora pensa um autista adulto sem nenhuma característica física ocupando uma fila preferencial no supermercado. E ele tem o direito de ter autonomia e independência, viver sozinho e fazer as suas compras no supermercado. Mas o estímulo do mercado pode ser que seja muita coisa para ele. Sim, e até isso é muito, muito importante, até uma legislação que eu acho que Itajaí colocou, né, de fazer uma carteirinha, uma identificação, para que a hora que a pessoa fica olhando e torcendo o nariz, tá fazendo manha, não, meu filho é autista, né? Sim, até é importante falar sobre isso, né? O cordão que muitas pessoas utilizam, o cordão de quebra-cabeça, ou o cordão de girassol, que é um cordão verde com girassóis, são cordões de identificação, né? De autistas. Isso. O cordão de girassol, ele está mais relacionado à deficiência invisível, né? Que a gente fala que a gente não consegue perceber olhando, né? Sim. Então, algumas questões comportamentais vão Fibromialgia. Fibromialgia. Esse do girassol eu não conhecia. Eu conheço aquele tradicional que tem o quebra-cabeça, né? O girassol, ele é verde, né? Com alguns girassóis, assim. Então, não só pessoas autistas podem usar o cordão de girassol. Toda pessoa que tem alguma característica, né, de comprometimento que seja invisível, que não é possível de Surdez também. Surdez. É uma legislação bem nova. fibromialgia. Foi uma publicação nacional ano passado que saiu sobre o girassol, a identificação do girassol. É muito bom a gente saber disso. Teve novidade aqui no Câmara Aberta também. Daqui um pouquinho a gente tem que voltar, porque a gente tem que fazer um breve intervalo para tomar uma aguinha, mas já a gente fala mais. E aí vamos falar sobre as políticas da AMA, o que faz essa associação fundamental aqui na nossa cidade. Só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui para o último bloco do Câmara Aberta, que hoje recebe a Letícia Ferreira e a Letícia Westphal, coordenadoras terapêuticas e técnicas
ali da AMA. Então, terceiro bloco, vamos falar especificamente de tudo do trabalho maravilhoso que vocês fazem lá na AMA e que instituição necessária aqui na cidade, né? Sim, a gente, como a Letícia falou anteriormente, a AMA está no município de Itajaí desde 2017. Hoje somos, me ajuda a contar, mais de 2.080. Mais de 2.080 associados, né, no município. E hoje a gente realiza 256 crianças são atendidas, crianças e adolescentes. Atualmente 256 crianças. Isso. E estão na fila de espera um pouquinho mais de 1.500 que aguardam por algum tipo de atendimento. Meu Deus, cresceu demais. Eu acho que, se eu não me engano, não sei se foi o ano passado ou se foi há 2 anos, eu entrevistei, se eu não me engano, foi o presidente da AMA. E ele já me falou que a fila estava só crescendo. Naquela época estava, sei lá, acho que estava com 600 crianças na fila. Agora vocês estão me falando em 1.500. Deve fazer uns 2. Então. Deve fazer uns 2 anos isso. E assim, vocês estão com sede própria desde 18? Desde 22? Não estão com sede própria? Não, nós temos mas estão lutando para isso, né? Isso, Nós estamos agora em um espaço novo, né? O espaço antigo era na rua Herculano Correia, agora a gente está na Alberto Werner, né? Na rua da prefeitura. Um espaço amplo, com umas salas mais adequadas, né? Podem ir lá conhecer, né? Visitem a gente para tomar um café, mas são muitas crianças na fila de espera. Pois é, mas se contar só os atendimentos que vocês fazem todos os dias, quer dizer, 250, vamos arredondar para 250, são mais, mas digamos 250 atendimentos. Vocês hoje são quantas equipes vocês têm, quantos profissionais? Então, a AMA ela é mais do que só, né, o atendimento. A gente tem conversado muito sobre isso, muito com a diretoria também, né? Quando ela nasceu, ela nasce da demanda de famílias que faziam um ano de intervenção das políticas públicas que tinham no município e depois não tinham acesso, né? Então, era um espaço onde as pessoas iam para ser uma rede de apoio umas para as outras, né? E ali começou os primeiros cadastros. E foi, né, caminhando para uma necessidade de atendimento. Então, desde 2019, a gente tem a única parceria da AMA direta ou oficial, regular, com o município, com a Secretaria de Promoção e Cidadania. Eles compram 150 vagas e, a partir disso, a gente tem uma equipe, né, e até então era ela, desde 2019. Ou seja, grosso modo, vocês têm mais de 100 crianças com atendimento que não é custeado pelo sistema público. Pelo município, não. Aí a gente tem uma parceria desde 2022 com a Fundação Catarinense de Educação Especial. Então vem ampliado, um recurso, isso, aí vem um recurso do Estado e eles têm características diferentes. O do Estado vem com uma conotação mais educacional, pedagógica, e o municipal mais clínica terapêutica, né? E até então eles aconteciam de formas distintas. É a primeira vez que a gente vai em 2024 então executar essa política pública integrada, em que a gente conseguiu classificar, né, ou agrupar e oferecer o atendimento que não se prevê o atendimento como prescrição médica. Então, os dois públicos, né, dos dois estado e município são para famílias que apresentam vulnerabilidade social, que teoricamente não estão em outros espaços de atendimento, com condições muito específicas que isso pode acontecer, mas a gente conseguiu organizar o atendimento em que eles estejam divididos por faixa etária e por nível de suporte. Então, a gente, né, consegue fazer atendimento em grupo, ver o que precisa individual, quem precisa de mais intensidade, quem menos, mas não com esse olhar do que a prescrição médica que pede 20 horas, 30. Esse aqui só vai receber a parte educacional, esse outro aqui só vai receber a parte clínica. É integrado, até porque não tem como não ser assim, né? Sim. E como é que faz para custear isso? Quer dizer, tem os recursos que vêm, mas eles são suficientes? Eu estou vendo, vocês têm sempre que ficar fazendo campanha, né? Isso. Mas por 2 motivos, né? Fica muito claro que os convênios são para manter os serviços e não para manter a instituição aberta, né?
esse é o nosso papel, inclusive, como uma entidade de terceiro setor, né? Então, a gente tem um convênio com o município, um convênio com o Estado, e a gente também trabalha com recurso próprio. É por isso que tem pedágio dia 27 de abril, tem... Evento, carreteiro, a venda de camiseta, a nossa camiseta nova, né? A campanha de 2024. Muito bonita. Sim. Tem venda de copos, cordão. Então, são coisas que são recursos que a gente precisa, que não está previsto nas políticas públicas que a gente executa, que são coisas muito simples, às vezes, mas que a gente não pode, né, gastar. Às vezes uma manutenção, compra de algum material, de algum teste, é através desse recurso que a gente acaba utilizando. Você falou que vocês ainda não têm sede própria, né? Vocês pagam aluguel lá? Sim. Sim. A gente tem um terreno cedido pelo município, né? A gente tem feito algumas ações, alguns movimentos. Para ver se consegue construir. Para a gente já conseguir utilizar, inclusive, o espaço, até para a gente não perder também, né? Algumas atividades têm sido planejadas para acontecerem lá. E a gente tem um projeto aprovado pela Fundação Catarinense de Educação Especial há 2 anos atrás. Já tem com um recurso, havia um projeto, uma destinação, mas com a troca de governo, né, se congela tudo, se reavalia muitas coisas. Então, a gente tinha uma estimativa de ir para a sede própria em breve, e hoje a gente já não tem mais essa possibilidade, né? Assim, tão breve, quem sabe. Mas a gente continua brigando por isso, entende que é uma questão importante também, da gente ter o nosso espaço próprio. É menos um custo, né? Sim. É menos um custo. E como é que funciona assim? Quem quer ajudar a AMA se associa, paga uma mensalidade? Como é que a pessoa pode contribuir? A AMA é uma associação na qual os associados precisam apresentar o diagnóstico de autismo, né? Então, esses associados não precisam fazer nenhum tipo de contribuição financeira, mensal, não cobramos mensalidade, apenas, né, tem acesso ao cadastro e as outras atividades, funções da associação, né? Então, a gente tem, nesse ano, o programa que é o Conecta AMA, que tem essa função também de aproximar o associado às atividades da AMA, justamente com a ideia disso que ela falou, de desvincular essa característica de que a AMA é apenas um espaço de atendimento. Então, nós temos oficinas voluntárias, grupos de trabalho, de mídias, de divulgação, grupos de autistas adultos, grupos de adolescentes, grupos de crianças, grupos de pais. Grupos de pais, isso que eu queria perguntar. Há esse suporte familiar também, né? Para a família, porque às vezes precisa, né? Até que entenda a situação e que consiga não ser mais um fator agravante de complicações para a criança, mas sim de estímulo. Existe essa preocupação também no atendimento para o pai, para a mãe? Sim. E é previsto dentro do atendimento para os atendidos, para os 250 e tantos atendidos, né, no qual a gente disponibiliza orientação e treinamento parental para esses pais. A ideia e o objetivo é que eles deem continuidade à intervenção terapêutica também em casa, né? Então, a gente tem esse tipo de suporte. A gente tem também o Cuidando de Quem Cuida, que são grupos no qual a assistente social, né, realiza esses grupos de acompanhamento das famílias. E para os associados, a gente tem as orientações da assistente social, as nossas orientações, né, a gente está sempre lá disponível, e também os grupos de pais, grupos de mulheres, né, grupos de famílias, de cuidadores, todo esse suporte é dado, não só ao atendido, mas todos os associados também. É muito bom saber. E o Conectama, ele não tem o caráter só com os associados. Também é uma maneira da gente se conectar com a comunidade. Com a comunidade, com a sociedade. A gente tem um link disponível lá no @AmaItajaí do Instagram. As pessoas podem se conectar, tem um link disponível. A gente tem uma reunião mensal, que ainda não aconteceu esse ano, mas de todas as pessoas que desejam. A gente tem muitos contadores de histórias, professores, advogados, empresas que gostariam de fazer algum trabalho conosco, então elas se inscrevem no link, a gente tem uma reunião mensal e a gente conecta as pessoas, conecta a necessidade da instituição com o que a comunidade também gostaria de nos apoiar. Então, é um movimento que ele está iniciando em 2024, mas que a gente tem... Muito interessante. Conecta Ama. Ama. Então, é @AmaItajaí. Isso. @AmaItajaí. Entra lá,
vê como é que você pode contribuir também, porque é um trabalho que não para e que a tendência é só crescer, né? Isso. E aí, como é que se dá suporte a isso tudo? Precisa de colaboração. Às vezes eu não tenho um dinheiro para dar, mas eu tenho um tempo ou um trabalho que eu posso desenvolver junto lá, né? Exatamente. Às vezes é coisas tão simples, né? Uma ideia, parceria. A gente está atrás agora de grama sintética. A gente está sempre procurando... Alguém para nos ajudar na fachada. alguém A pra gente ajudar fez na uma fachada. mudança. Mas assim, não sobrou o recurso para a gente conseguir melhorar a fachada. Então a gente está atrás de pessoas voluntárias. Nós temos uma equipe técnica que trabalha na associação, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, educadores físicos, toda a parte administrativa. A gente trabalha muito, mas sim a gente precisa da comunidade, porque somos uma associação de parcerias, empresas, né, profissionais que desejam trabalhar de forma voluntária. A gente tem advogados que têm nos procurado, então com certeza. E uma diretoria muito atuante. Isso. A gente tem uma equipe que a diretoria ela é voluntária, né? Eles não recebem nada, mas eles são muito atuantes, né? Normalmente é deles que partem tudo que a gente faz de promoção, das camisetas, de pedágio, é responsabilidade dessas pessoas que são incansáveis. Para adquirir uma camiseta dessa aí, entra lá, @AmaItajaí, que tu vai ter a informação lá. Isso. Ou 21 25 19 60, também conseguem contato 21 direto. 25 19 60. 19 60. É o nosso contato da Ama Itajaí. Meninas, olha que coisa boa que eu recebi vocês aqui, mas assim, eu sei que o nosso tempo está estourado, não adianta brigar comigo, tá? Eu quero saber assim, rapidamente, nós ainda estamos gravando aqui, é dia 10, mas ainda temos 20 dias aí para trabalhar esse Abril Azul. Tem coisa especial ainda nesse mês para acontecer? Além da caminhada, vai ter uma caminhada? Como é que é? Tivemos a caminhada agora no último sábado. A gente tem no sábado, agora, a partir das 14 horas, nós estaremos na Beira Rio, na Praça da Beira Rio, né, com um piquenique. Então, é um piquenique para todo mundo que tiver a fim de ir, né? Se conectar com as conectar pessoas com a da AMA. gente. A gente vai fazer um piquenique com os associados, com as crianças, com os atendidos, os profissionais. A gente tem dia 24... Dia 13. 13, isso. 17. Dia 17, nós temos também uma roda de conversa, né, sobre família, esperança, espiritualidade, com o Guilherme e a Thaís, lá na... Thaís, lá na associação também. Né, a partir das 19 horas, quem tiver interesse são vagas limitadas, então precisa entrar em contato com a gente. E o pedágio, esse que dia? Dia 27 de abril, temos pedágio. Precisamos sim de voluntários, precisamos de pessoas aí disponíveis, né? A abrir a janela, porque pedágio é muito difícil, né? Não é fácil. Não é fácil. A gente faz porque precisa, mas é... Mas, olha, Itajaí é campeão de pedágio, tá? Pedágio bom, pedágio verdade. do bem. Não é? Com certeza. Tem que colaborar também, gente. Eles fazem um trabalho fantástico. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês, viu? Obrigada. A gente que agradece a oportunidade, sempre que precisar. Agradecemos em nome da AMA, do Anderson e toda a diretoria. A gente fica à disposição. Imagina, eu que agradeço e a comunidade agradece também o trabalho de vocês. Obrigada. E obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação aqui no canal 14 da Claro TV e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Lá no YouTube, não se esqueça, tá? Aquele recadinho de sempre. Vai lá, curte as nossas publicações, se inscreve no nosso canal, compartilha os nossos vídeos e faça a boa informação circular. Até o próximo Câmara Aberta.